prazer estar aqui com você, viu? É uma honra. Lhe conheço há muitos anos, né? Desde o tempo de Buriti, ainda morava em Buriti, você foi lá com a equipe de jovens de Codó, né? Lembra? É 2005. Foi 2005. Eita, faz muito tempo, né? 2005. E de lá para cá a gente só vai se acompanhando, né, pelas redes sociais e para mim é uma honra, né, principalmente em saber que também você faz parte da equipe do meu grande amigo, né, o Apóstolo Luiz, onde a gente tem uma aliança muito boa e com certeza Deus tem usado essa ferramenta tremenda, né, para estar assim consolidando a sua igreja. Eu sempre digo Amém. que o diabo, quem sabe, até se aproveitou dessa situação para fazer com que a igreja ficasse esses 80 dias, né, sem culto presencial, mas a igreja continua viva do mesmo jeito, né? A igreja, ela continua sendo consolidada através dessa ferramenta tão abençoada que é a internet, né? Aqui eu tenho tido assim um resultado fantástico, pessoas se convertendo, voltando para Jesus, sabe? Nos nossos cultos que é transmitido pelo YouTube, nas lives também. E eu creio que Deus está preparando a igreja para uma unção muito maior que está vindo, né? Em nome de Jesus. Até mesmo porque todo nível de guerra é um território novo que Deus está preparando para nos entregar, tá? Eu tinha um professor no seminário que ele sempre dizia o seguinte, que a igreja ela vai terminar na terra como ela começou, né? E quando a gente olha a igreja primitiva, ela começou debaixo de muita perseguição, mas ao mesmo tempo veio um crescimento extraordinário. A igreja cresceu de uma maneira assustadora. A primeira ministração de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Já pensou você começar uma igreja com 3.000 pessoas? É uma multidão, né? É uma multidão. E Deus ama a multidão. Eu sempre falo que Deus ama tanto a multidão que escreveu um livro da Bíblia e colocou o nome de Números, né? Porque Deus ama multidão, ama números. E esse ano nós vamos crescer como nunca antes crescemos. Nós estamos sendo preparados para um território novo. E eu queria deixar um texto, meu amigo, da palavra do nosso Deus, no livro de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que todos os reis amoreus que havia a oeste do Jordão, né, todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar da Mediterrâneo, foram informados de como Iavé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor falou a Josué: faça facas de pedras e venha circuncidar os filhos de Israel. Josué lapidou, então, as facas de pedra e circuncidou os Esta é a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra morreram no deserto, no caminho. E depois da sua saída do Egito, versículo 5, rapidinho. Ora, todo o povo que saíram havia sido circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto, preste atenção, no caminho, depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Versículo 6. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pareceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. E jurou, pois, o Senhor, que não veriam a terra que os seus antepassados haviam prometido, sob juramento, nos dá a terra onde mana leite e mel. Quanto aos filhos, estabeleceu-se em seu lugar, e este Josué circuncidou, visto que não havia sido circuncidado no caminho. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.
E eu queria que você que está nessa live, rapidinho, mandasse aí uns aviãozinhos para quem você puder convidar, o máximo de pessoas que você convidar, né? Participe. Eu sempre falo que a live e os cultos online é o único culto que você pode conversar, né? Então você pode conversar na live, marque uma frase que marcou sua vida, porque eu creio que palavra profética muda o destino de uma pessoa, né? Então, esse texto que nós lemos aqui, meu amigo, ele é um texto que fala muito, mas muito com os dias que nós estamos vivendo. Porque o povo, eu vou fazer uma síntese rapidinho, porque eu creio que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, né? Mas o povo passou 400 anos no deserto, né? Ali no Egito, perdão, eles passaram 400 anos no Egito. E mesmo no Egito, o povo, eles tinham o costume de honrar suas tradições, seus rituais de honra. Mesmo sendo escravos no Egito, eles faziam seu shabat, eles faziam as suas festas, mesmo de uma forma bem precária, mas eles honravam o Senhor. E uma das formas que até hoje, viu, pastor Helder, em Israel os judeus fazem é circuncidar seus filhos. A circuncisão para um judeu era uma forma de separação, de consagração do homem para Deus. Nós sabemos que hoje, Paulo fala em Romanos, que a nossa circuncisão é Cristo, né? Hoje, nós fomos circuncidados no nosso espírito, através de Jesus Cristo. Mas era muito comum, era uma tradição, o filho, quando ele completava 3 anos, 4 anos, ele já era circuncidado, né? De uma forma de ser consagrado diante do Senhor. E aí o povo, amado, saiu do Egito. O povo entrou no deserto, Deus tinha dado uma promessa para que o povo, eles entrariam numa terra que manava leite e mel, uma terra boa, né? E eles passaram 40 anos. Quantos anos eles passaram? 40 anos. 40 anos no deserto. E o interessante é que quando chegou diante da promessa, porque o primeiro território a ser conquistado era Jericó. Antes de entrarem na terra prometida, Josué conquistou 27 reinos. 27 reinos. Então, a mais forte, a mais fortificada era Jericó. Então, quando eles estavam diante de Jericó, né? O Senhor disse para eles, olha, ninguém mais vai sair daqui. Por quê? Porque o povo está em falha. O povo está com pendência. Aí você vai olhar aqui, amados, o Senhor, né? O Senhor manda, aqui no versículo 4, olha só. Então, esta é a razão porque Josué todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois da sua saída. Ou seja, o povo, eles passaram 40 anos no deserto e ninguém lembrava mais das tradições, ninguém honrava mais a Deus. E isso nós temos que enfatizar, que no período de deserto é o período que mais temos que honrar a Deus. No período de deserto é o período que mais podemos, é o período que mais temos que honrar a Deus. O tema que foi nos proposto foi empoderados. O que é uma pessoa empoderada? É uma pessoa que não se esquece do seu chamado, não se esquece dos seus rituais de honra ao Senhor. Nós estamos vivendo 80 dias de pandemia, podemos dizer que literalmente estamos num deserto, mas nós não podemos se esquecer quem nós somos. O que aconteceu aqui com este povo? Rapidinho você vai entender, todos que estão nessa live aí vai entender também, né? Quando eles iam entrar na terra prometida, o que o Senhor disse? O Senhor disse, olha, o povo está em pendência. Ou seja, os pais se esqueceram de passar as tradições para os seus filhos. E ninguém, ou seja, teve pessoas, quando eles entraram na promessa, eles passaram quantos anos? 40 anos no deserto. Então, tem pessoas que nasceram no deserto e completaram, chegaram à idade de 40 anos. Os homens não eram circuncidados. Imagine uma multidão que era aproximadamente quase 3 mil homens, né? 3 bilhões de pessoas, fora mulheres e crianças, e mulheres e crianças não entravam na contagem. Então o Senhor disse, o povo está em pendência. Aí olha só o que o Senhor disse,
né? No versículo 2, naquela ocasião, o Senhor falou a Josué: faça facas de pedra e circunde todos os filhos de Israel. Agora imagine, né? Imagine. O Senhor disse para Josué: olha, chegou o tempo de resolver as pendências. Ninguém vai entrar na promessa sem ser circuncidado, sem ser alinhado, porque a promessa vai vir. Eu continuo afirmando, pastor Welder, que esse ano vai ser um dos melhores anos da nossa vida. Viu? Porque esses 80 dias, né, que nós estamos parados debaixo de uma pandemia, é justamente Deus fazendo com que a gente venha resolver as nossas pendências. O que Josué fez? O que o Senhor disse para Josué? Chame todos os homens que têm de criança até 40 anos. Você vai circuncidar todos eles. Ninguém vai entrar na promessa em débito. Ninguém vai entrar na promessa com pendências. E diz o texto que, versículo 2, que ele fez faca de pedra. Agora imagine. Fez faca de pedra, né? Faca de pedra juntamente misturado com areia. Minha luva. Sem álcool gel. Né? A dor que não foi. Sabe? A dor que não foi. Diz aqui o texto, lá no final, né? Que foi uma dor terrível. Eles choraram, sabe? Eles uivaram de dor, né? Mas eles tiveram tendências resolvidas. Chegou o tempo de nós resolvermos as nossas pendências. Chegou o tempo do Senhor resolver as que ainda estão dentro de nós. Por que nós estamos há 80 dias parados? Diz aqui o texto, viu, pastor Welder, que quando, aqui no versículo 8, olha só, né? E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que saíram. Versículo 7, quando os filhos estabeleceu em seu lugar, a este Josué circuncidou, visto que não havia sido circuncidado. Hoje removi sobre vós a humilhação sofrida do Egito. Por esse motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, né? E versículo 10, olha só. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebrava o sacrifício da Páscoa, no 14º dia do mês, pôs-se o sol e não faltava nada. Ou seja, quando eles estavam parados, o povo vinha, amados, quando eles tinham fome, Deus supria o povo, né, com a comida que vinha do céu. Mas eles tinham tudo suprido. O que eu quero dizer? Não sei entendendo. Se vocês estão me entendendo, faça um sinal positivo aí, né? Manda uma chuva de coração se você está me entendendo, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nesse tempo de escassez, nesse tempo onde nós estamos todos em casa, precisamos estar resolvendo as nossas pendências. Esse deserto vai passar. Esse deserto vai passar. O que Deus tem feito? Ele nos parou, literalmente deu férias para todo mundo, né? Deus deu férias para todo mundo. Todo mundo parou, todo mundo está em casa. Por que todo mundo está em casa? Porque Deus quer que as nossas pendências venham ser resolvidas. Pendência como homem de Deus, pendência como marido, pendência como pai, pendência, sabe, como servo do Senhor. Você está em casa, não está tendo culto presencial, mas você tem responsabilidade com a sua igreja, de honrar com seus dízimos, com as suas ofertas, com os seus rituais de honra. E isso é o que, amados? É Deus resolvendo as nossas pendências. Estamos há 80 dias parados, Deus resolvendo as nossas pendências. Por quê? Porque depois destas pendências resolvidas, nós vamos entrar num nível de conquista como nunca entramos antes. Se você crê nisso, reaja, manda muito positivo aí, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos sendo preparados para entrar numa conquista.
Agora, só vai entrar na conquista quem resolver suas pendências. O que é um homem, o que é uma mulher empoderados? São homens e mulheres que sabem o seu ritual de honra, que não se esquecem de serem leais, de serem fiéis ao Senhor. Mesmo em tempos de deserto, né? Mesmo em tempos de escassez. E o interessante é que quando você vai ler o versículo, né? Principalmente o versículo 3, versículo 14, você vai observar que enquanto o povo estava se recuperando daquela cirurgia, Deus estava mandando comida diária. Aleluia! A visão vinha diária. Pastor Helder, Igreja do Avivamento, que está ligado nessa live. Eu não conheço ninguém que tenha sido fiel a Deus neste período que não tenha sido suprido, que não está sendo suprido. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu vou te falar por experiência própria minha. Eu estou vivendo um tempo de provisão como nunca antes eu vivi. Neste período de 80 dias que todo mundo está parado. A igreja está mais próspera do que... Por quê? Porque estamos vivendo no tempo de resolver as nossas pendências. É tempo de resolvermos as nossas pendências para entrarmos num nível de crescimento muito maior. Amém. Muito maior. Amém. Eu creio nisso. Então é o tempo. Né? Você vê que todo mundo está parado. Por que está parado? Porque não existe promessa de qualquer jeito. Quando você mudar as tuas atitudes, Deus vai começar a mudar o teu nível de conquista. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, né? Em nome de Jesus. Chegou o tempo de nós resolvermos as nossas pendências para entrarmos num nível de conquista sobrenatural. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo. A internet está uma bênção hoje, hein? Tá uma bênção. Ontem, eu acho que aqui na cidade teve algum problema com a internet e a gente está com esse sinal, com essa deficiência, né? Ontem e hoje tivemos muita dificuldade. Mas graças a Deus, porque deu para a gente entender a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus para nossas vidas. E eu creio realmente que a gente vai entrar no corpo de Deus após essa situação de conquista, de crescimento extraordinário nas nossas vidas. Apóstolo Oceano, como o senhor falou no início, a gente se conheceu em 2005, quando tínhamos uma equipe de teatro aí de Codó, até Buriticupu. Foi. E foi 3 dias tremendos lá. Foi, verdade. E teve uma coisa que me marcou profundamente. Desde aquele dia, eu nunca mais esqueci. E vez aqui por outra, eu falo na igreja, porque eu vivi e vi na sua igreja, lá em Buriticupu, e eu sei que é ainda uma realidade hoje. Foi o coração daquela igreja de amar e servir. Amém. Eu fui impactado poderosamente. Eu saí de lá falando, gente, eu nunca tinha visto uma igreja assim. Fomos tão bem recebidos ali, tão amados, cuidados, que mudou assim minha visão de igreja de uma forma radical. E eu queria, apóstolo, que o senhor, que eu sei que você vive isso, porque eu lhe conheço, o senhor é um ativador. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa importância de uma igreja que serve com amor. Amém. Pastor, você acredita que até hoje eu tenho discípulos que lembram, né? Lembra de você, principalmente os meus 12 mais antigos, né? Porque aquela experiência de vocês terem ido lá foi algo que nos impactou muito também, né? Porque
se eu não me engano, eu estava com uns 4 anos, né? 4 para 5 anos que eu tinha começado. Nós começamos ali com uma bicicletinha de som, né? Divulgando os cursos. E hoje, para a glória de Deus, Deus tem nos honrado, né? Nos honrado, até mesmo porque cremos que quando você mergulha no profético, Deus lhe honra, né? Mas uma das características, meu amigo, que temos que ter como igreja é a de servir, né? Se você não serve para servir, você não serve para viver. O nosso apóstolo sempre fala isso, né? E realmente não é porque eu esteja falando com você, mas a gente sempre teve essa marca de servir, né? Os nossos discípulos sempre nos observam nisso, né? É uma marca que tem no nosso ministério, que é de servir. A gente ama servir, ama honrar, porque nós cremos que, assim como nós tratamos os nossos pastores, é assim como Deus nos trata. Aleluia. Né? Porque pastor é invenção de Deus. Né? Quem inventou esse negócio de pastor foi Deus. Né? E domingo agora, apesar que muita gente comemorou, eu nem sei porquê, agora semana passada, mas desde que eu me entendo de gente na igreja, que eu sei que dia do pastor é o segundo domingo de junho. De junho, segundo domingo de junho. Né? Que é domingo agora, né? Então, eu creio muito nessa questão dessa marca, que era uma marca da igreja primitiva, né? Porque quando a gente fala do DNA da igreja primitiva, a gente lembra apenas daquele poder, né? Que eles experimentaram, que veio o Espírito Santo e foi aquele crescimento. Mas a igreja ela tinha muitas características que nós precisamos ter nos dias de hoje. E eu acredito, meu amigo, que esses dias o Senhor tem resgatado esse princípio, né? Por exemplo, a igreja está reunida toda nos lares. Nós não estamos indo para os templos, estamos nos lares, através das lives, através, né, dos cultos online. E uma das características que a igreja ela precisa ter é essa de servir, né? Porque é assim, quando você serve, quando você dá, quando você semeia, eu sempre falo isso aqui para o meu povo, nós nunca vamos superar Deus na graça de dar, na graça de semear. Quanto mais você dá para o reino, quanto mais você semeia para o reino, mais Deus vai te dar para você dar. É um ciclo. Quanto mais eu dou, mais eu vou ter para semear, né? E uma das características da igreja primitiva era essa, era a unidade. Eles andavam juntos, eles tinham tudo em comum, né? Outra coisa, vou falar de novo, eles tinham tudo em comum, né? Eles perseveravam unânimes, vendiam suas propriedades, entregava aos pés dos apóstolos. Isso fala de quê? De unidade no profético, que estavam sempre debaixo da voz profética. Então, nós vamos crescer ainda esse ano, como nós nunca crescemos antes. Porque tudo isso que nós estamos vivendo é o prenúncio de uma conquista. Eu falo sempre isso, prepare as redes, porque nós vamos lançar agora, a partir desse mês, pastor, pode anotar isso aí. Agora, de julho até dezembro, nós vamos ter uma colheita como nunca tivemos antes. Nós vamos ter que ter a ajuda de todos os discípulos. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando aqui. Né? Glória a Deus. Porque as redes vão ser pequenas para tantos peixes que vão vir. Eu creio nisso. Então, uma das marcas é o quê? É a unidade. Ninguém conquista sozinho, né? E nós precisamos aprender e deixar de ser equipe para ser equipe, né? Quando eu sou equipe, Deus vai nos acrescentar. Em nome de Jesus. Era justamente a segunda pergunta que eu ia fazer era essa. Esse coração de semear. Quando o senhor tem um ministério tremendo no Maranhão e já fora do Maranhão também, várias igrejas, vários pastores formados. Mas eu fiquei tão impactado com a coragem que você teve de deixar a sua igreja ali, em Biriticupu, já estruturada,
e entrar numa visão assim, de desbravar um território novo, que foi ir para Teresina. O Senhor se semeou ali para aquela obra, para iniciar aquele trabalho em Teresina. E a marca que eu vejo sempre assim em você, que quando você prega, esse coração de se doar, de semear, de se entregar pela obra. Fale para a gente um pouquinho dessa experiência sua. Meu amigo, eu tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte: o líder de multidão, ele não tem medo de começar em lugar nenhum. Amém. Onde ele chegar, Deus vai fazer jorrar água da rocha. Inclusive, né, que até hoje eles me chamam de doido, porque como é que pode? Como é que pode você com uma igreja? Porque eu falo isso para a glória de Deus. Quando eu cheguei em Buriti, nós começamos aquela igreja. Eu divulgava os cultos com uma bicicletinha de som, né? O apóstolo Luiz pregou várias vezes lá, você também, né? E nós somos uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, que investe em missões. E a visão ensina que os 4 degraus da visão é o quê? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, eu vivi o 4º degrau. Eu me enviei, né? Para Teresina, né? E quando eu vim para Teresina, a igreja nossa em Buriti já tinha mais de 1.000 discípulos, né? Ela estava com mais de 1.000 discípulos, uma igreja com 1.000 discípulos numa cidade de 70.000 habitantes. É uma igreja que tem uma expressividade muito grande, né? Com chácara, sabe? Com os 12. Eu tenho os meus 12, eu tenho eles, né? Até hoje, ainda alguns andam comigo, outros foram embora, outros saíram, né? A igreja sempre está se renovando. Mas eu tenho 12 comigo que eles fazem parte da minha equipe há mais de 20 anos, né? Então, isso é tremendo. Então, qual é o sonho, pastor, de qualquer pastor de campo? Qual é o sonho de qualquer obreiro? É se estabilizar no lugar, ter uma igreja abençoada, né? ter um ministério grande, ou seja, ter a sua vida confortável, né? E eu nunca gostei muito desse negócio de ter vida confortável, não, sabe? Eu gosto de desafios. E eu vim para cá para o Piauí, eu disse, olha, eu vou embora para o Piauí. As pessoas acharam que eu era doido, né? Porque eu fui desenganado, eu tinha um câncer, eu fui diagnosticado com câncer terminal para mim morrer em casa, sabe? Então, eu tinha raiva de Teresina porque eu conheci esse lado, né, com essa enfermidade em Teresina. Então, eu atrelava a Teresina muito à doença. Inclusive, no interior do Maranhão, quando diz assim, vai a Teresina, já diz assim, vai se cuidar de quê? Né? Se tratar de quê? Né? Até a fama. E o Senhor me curou, em Teresina. E daquele dia em diante, isso em 2005, quando o Senhor me curou, né, eu coloquei no meu coração que eu vinha para Teresina. Né? E, para a glória de Deus, o nosso líder, né, porque a gente é 12 do apóstolo Renê, direto, 12 dele, e ele me fez um convite para vir para Teresina, não pensei 2 vezes, sabe? Agora imagine a igreja toda chorando para você não ir embora. Imagino. Né? Uma igreja com mais de 1.000 discípulos, sabe? Tem um título de cidadão na minha cidade, que eu ainda considero Buriti, chama Buriti o útero, né? Hoje nós estamos em 6 estados, né? Hoje a gente tem igrejas no Pará, no Maranhão, no Ceará, na Bahia, tem igreja na Paraíba também, né? Igrejas do ministério e de cobertura. Então, eu vim para cá, para Teresina, cheguei aqui num lugarzinho, aluguei um prédio, porque aqui eu tinha alguns jovens que já tinham vindo de Buriti para fazer faculdade, né? Então, eu tinha uma discípula, né, que foi minha tesoureira, ela foi minha tesoureira há mais de 15 anos, os filhos veio embora, ela teve que vir, nós abrimos uma célula, hoje nós estamos aqui há 5 anos, o Senhor já nos deu uma área, né, onde nós já construímos um prédio para 1.500 pessoas sentadas, né? Nós temos hoje igrejas no Piauí, sabe? Então, quando você decide honrar a Deus, né? Quando você decide honrar a Deus, Deus lhe honra, né? Deus lhe honra. Agora, você tem que crer, né? Você tem que acreditar, porque não é fácil. Não é fácil.
É uma renúncia muito grande. Agora, imagine você renunciar uma igreja como a nossa, renunciar toda a estrutura para você começar do zero. Do zero. Porque lá eu não sabia mais o que era organizar encontro, minha equipe organizava, não sabia mais o que era ministrar encontro, porque eu tinha preparado uma equipe, todos eles ministravam. Cheguei aqui no Piauí, eu ministrei encontro com 6 pessoas. 6 pessoas e tendo que ministrar o encontro quase todo, eu e minha esposa. Né? E hoje eu já estou tendo dificuldade com cadeiras aqui, né? E sem contar que o Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil, né? O Piauí é o estado que menos tem evangélico do Brasil. E Deus tem mudado a nossa sorte. Eu costumo dizer, meu amigo, que não existe território difícil, existe obreiro mole. É verdade. Eita, é forte. Quando você chega no lugar, o milagre tem que acontecer. O milagre tem que acontecer. Sabe, eu me lembro de um missionário que eu gosto muito, eu sei que já está um pouco avançado o horário, mas nós vamos rapidinho aqui. Um missionário, eu amo muito ele, chamado William Carey. Né? William Carey. A biografia desse missionário é muito tremenda, porque ele era um sapateiro, ele vivia na Inglaterra, e ele desenhou um mapa. Ele mesmo desenhou o mapa com a caneta, né? E ele decidiu, fez uma oração e disse aonde ele apontasse a caneta era o chamado dele. Ele foi para um lugar chamado de Mumbai, na Índia. Na Índia, olha só, na Índia, né? E ele chegou ali na Índia, ele pregou 7 anos, incansavelmente. Ele passou 7 anos pregando, nunca se converteu ninguém durante 7 anos. A Índia tem mais de 7 milhões de deuses, né? Você chega pregando Jesus, ele não quero mais, não. Já tem Deus demais aqui, né? E ele passou 7 anos pregando. E quando ele ganhou a primeira pessoa, durante esses 7 anos, essa pessoa se converteu, foi um jovem, foi para a casa dos pais, chegou lá, os pais mataram ele, porque não aceitava que ele renunciasse o hinduísmo. Agora imagine, pastor Welder, você chegar no lugar, passar 7 anos e não ganhar ninguém. Né? Você se frustra. Mas ele passou 41 anos na Índia. Mas quando ele morreu, ele implantou 126 escolas com mais de 10 mil alunos. Ele criou gramática, traduziu a Bíblia para mais de 400 dialetos da região. Sabe? Ele abriu escolas para meninas, comprava prostitutas para educar aquelas meninas que os pais vendiam, né? Ele foi responsável pela erradicalização de um costume chamado sati, né? Que quando a viúva, quando uma mulher ficava viúva, ela era queimada viva, amarrado junto ao corpo do seu marido, né? Porque era uma maldição a mulher ficar sozinha. E ele acabou com tudo isso. E gerou uma multidão, porque o líder, ele não deixa rastro, ele deixa história. E nós vamos deixar história. Aleluia! Glória a Deus. Então, milagre que tremendo. Amém. Amém. Eu recebo na minha vida essa unção. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu lhe admiro muito, apóstolo. O senhor é um ativador e eu creio que essa unção da sua vida é liberada. Eu tomo posse. Amém, meu amigo. Em nome de Jesus. Muito também, né? A gente fica um pouco distante, né? Por conta até mesmo da geografia, mas a gente fica sempre ligado, né? Pelo meio de comunicação. A gente tem visto o que Deus tem feito, o que vai fazer, né? E quando tudo isso passar, a gente vai marcar aí uns intercâmbios, né? Em nome de... Nós vamos marcar. Amém, amém. Apóstolo, para a gente concluir, o senhor hoje é o coordenador da Visão Celular no Piauí. E hoje o senhor coordena a Visão com vários pastores, várias igrejas no estado do Piauí. Eu queria ouvir o senhor sobre a importância das igrejas na visão celular, porque igrejas que trabalham com
a estrutura tradicional, elas com certeza sofreram muito mais do que igrejas que trabalham dentro da visão celular. Verdade. Fale para a gente a importância dessa visão. Meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, há 80 dias atrás, ninguém nunca imaginaria que nós estaríamos fazendo live para consolidar o nosso povo. Né? Há 80 dias atrás, se tivesse alguém que tivesse se levantado e profetizado, assim diz o Senhor, vocês vão passar 80 dias sem culto, o mundo vai ficar paralisado, a gente ia dizer que era o próprio diabo. Né? E nós passamos. Então, a igreja, eu estava até ministrando esse dia para os meus líderes e eu dizendo, ainda bem que nós temos a internet, né, esse meio de comunicação, né, tão benção para a gente consolidar, mas vai estar repreendido em nome de Jesus. Vai que a gente fique sem internet, haja uma queda da rede mundial de internet. Como é que a gente consolida o povo? A igreja precisa se organizar. Eu até falei, depois dessa pandemia, eu tenho uma meta. Eu vou consolidar muito mais as minhas células, né? Porque minhas células continuam fluindo, normal. Tem uns que não vão, tudo bem, mas elas continuam. Então a gente precisa se organizar como célula, como igreja. É tempo da igreja se organizar, porque veio uma pandemia. Está repreendido em nome de Jesus. Isso, enfim, é outra. Porque a gente sabe que isso também não deixa de não ser um cumprimento da palavra, né, meu amigo? Então, vai que vem a outra onda aí que proíba as igrejas de fazer culto, que proíba as igrejas de se reunir. As igrejas em células, elas não vão sofrer tanto como aquelas que não trabalham. Até as igrejas, pastor Helder, viu? Que não tinham costume, que, diga-se de passagem, sempre bateram contra a visão celular, que vocês é da visão celular também, né? Sempre trabalharam com as células e tudo. Essas igrejas que falaram tanto no passado, hoje estão dando o braço a torcer. Estão fazendo célula, né? Estão nas lives. Por quê? Porque a forma da igreja se organizar nesse período é célula. Sabe? É as células. Porque as células, elas vão multiplicar, elas vão estar consolidadas. Você acredita que o rendimento, né, das células continua a mesma, né? As células estão crescendo. Eu tenho célula fazendo discipulado através da live. Marca reunião, cada célula está fazendo suas lives, aí me dão relatórios. Olha, apóstolo, agora eu estou fazendo já a lista do encontro, né? Para ir para o encontro, né? Aí a gente perguntando para o discípulo, você tem X discípula? É isso? Não, eu tenho muito mais, já ganhei não sei quantas através da live. Glória a Deus. Né? Então, a igreja ela não para, a igreja é um organismo vivo. E a igreja precisa se organizar como célula. Né? Que maravilha. Ore por nós, apóstolo, neste momento, encerrando essa Amém. E eu vou marcar uma outra live, e aí eu vou lhe convidar para você ministrar na live. Amém. Tá bom? Essa semana, a gente começa a ministrar, amanhã a gente começa um seminário de honra aqui na igreja, né? Vai ser um seminário online, né? 3 dias, que vai ser pelo canal da igreja, no YouTube, Igreja Apostólica Gerando Vida. Semana que vem... Se inscrevam lá, pessoal. Amém. Vamos lá. Semana que vem eu vou marcar a live e eu vou lhe chamar para a gente bater um papo. Amém. Né? Para a gente estar... Amém? Pois vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu filho. Quero declarar uma unção de crescimento sobre eles, em nome de Jesus. E tudo aquilo que tem paralisado, que tem, meu Deus, estagnado o crescimento dos teus filhos, que possa ser desatados em nome de Jesus. E esses 6 meses, começando a partir de hoje até dezembro, os teus filhos vão viver uma restituição como nunca antes viveram. Meu Deus, que venha uma unção de crescimento, porque não existe território difícil, não existe lugares pequenos. Meu Deus, quando a manifestação da tua glória vem. Oh Deus, abençoamos o teu filho, abençoamos a sua esposa, seus filhos, seus discípulos.
que o Senhor levante uma multidão de discípulos que venha ser um dos teus filhos neste lugar, para que uma multidão venha, ó Deus, para a glória do teu nome. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu amigo. Apóstolo. Eu sou honrado pelo convite. Viu? Deus abençoe. Vou sair. Amém. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar conosco nessa live, nessa conferência. Deus abençoe vocês. E se alguma pessoa aqui deseja entregar a sua vida a Jesus, pastor, eu quero ser um servo de Deus, quero servir a Jesus, mande uma mensagem no direct que nós vamos falar com você e vamos lhe dar esse apoio em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tira um print aí